Coronel. Oi. Vamos só trazer aqui para conversa também o Paulo Figueiredo. Já vi aqui no telão que o Paulo tá com a gente. Vamos trazê-lo para conversa então, direto da Flórida. Paulo Figueiredo, boa tarde aí para você, Paulo. Boa tarde meus colegas, meus amigos, boa tarde, Vitor, boa tarde, audiência. Eu tô aqui concordando com o Zé Maria quando ele diz que os protestos não têm liderança, quando ele diz que é repleto de cidadãos de bem, mas eu vou pedir aqui a máxima vênia ao Zé Maria, dizendo que essas manifestações são sem sentido. Protesto por protesto, desculpa, Zé, não tenho como concordar com você do fundo do meu coração, porque, ora, vejam só, primeiro, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, ele conta com um Supremo Tribunal Federal hostil e invadindo as prerrogativas do seu governo, que não o deixou governar, tá? Além de tudo, esse mesmo Supremo Tribunal Federal tornou nula as múltiplas condenações de um sujeito que havia sido, acho que eu ainda posso dizer isso, que havia sido condenado por corrupção em várias instâncias, tornou tardiamente nula, depois revertendo uma decisão da própria corte, né? No meio do caminho, eles prenderam e calaram todos os apoiadores do presidente Bolsonaro. Criaram 2 inquéritos inconstitucionais, um inquérito, veja você, criaram um inquérito para impedir e para investigar manifestações populares. Criaram um inquérito para investigar manifestações populares. Um outro de fake news, milícia digital, que eles colocaram todo mundo. Agora, aí, Paulo, esses mesmos sujeitos fecharam os jornais, fecharam Terça Livre, asilam jornalistas. Nós temos um jornalista como asilado político aqui nos Estados Unidos. Eu tive com ele outro dia. Tá aqui, com a família toda perseguida. Ah, mas eu não gosto, é blogueiro, não é jornalista, porque agora inventaram que o jornalista tem que ter quase que sindicato, agora senão não é jornalista. Eu lembro aqui do nosso querido Augusto Nunes, que não tinha feito faculdade de jornalismo, talvez seja um dos maiores jornalistas do Brasil, né? Aí eles fazem busca e apreensão na casa de empresário, com base em matéria de jornal, né? Censuram veículos de imprensa, nós aqui censurados, até hoje não podemos falar tudo que fazemos. Conduzem um processo eleitoral de forma absolutamente não isonômica, absolutamente injusta, decisões absolutamente tapafúrdias, inéditas. O presidente podia fazer live na casa dele, podia usar imagens. O radiolão, o Alexandre de Moraes mandou enfiar no ralo, né? Para usar o termo do Bolsonaro. Todas essas cenas do nosso filme de terror que você está rememorando tem uma outra leitura, uma outra interpretação. Quer dizer, elas se tornaram o que elas se tornaram, né, pela anulação dos 3 poderes que deveriam intervir a cada uma delas, né? Claro. Quando um jornalista é acusado de qualquer coisa, né, o judiciário devia intervir para dizer, bom, ele tá em curso na lei de... Mas o judiciário é o acusador. O judiciário... Não é o acusador, não confunda o Supremo Tribunal com o judiciário. Não, o Supremo Federal o judiciário está revogado. Não, mas eles revêem todas as sentenças, Fernão. É a autoridade suprema. Eu vou dizer mais. O Supremo Tribunal Federal não é só o judiciário. O Supremo Tribunal Federal hoje é o executivo e o legislativo. Exato. Ele começou, exatamente, mas é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Eu não sei se você assistiu o começo do programa, mas é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Quer dizer, essa energia toda devia estar sendo dirigida para a reconstituição dos 3 poderes. O judiciário é um aliado dessa causa. O Ministério Público é um aliado dessa causa. Não é porque ninguém falou nada. Não é porque ninguém falou nada. Aliado é pra mim quem tá na rua, Fernando. Cara, ninguém falou nada. Esses aliados, data vendo aqui, esses juízes, o silêncio deles é ensurdecedor enquanto usurpam as prerrogativas deles. O nosso querido Roberto Jefferson, figura famigerada aqui, ele foi julgado sem ter foro privilegiado e o judiciário não fez absolutamente nada. Ninguém contesta. Os outros poderes são coniventes, se você quer a minha opinião. Então, mas você está dizendo o seguinte, veja bem, você está dizendo o seguinte, você estava andando na rua e de repente um cara te deu um tiro, né, e você caiu morto. Aí você está acusando o morto de não ter feito nada. Não é bem assim, entendeu? Esses processos não acontecem assim. Quer dizer, primeiro que existe um fator de surpresa quando um poder ataca o outro. Onde é que está o André Mendonça?
Cadê os outros juízes? Onde estão as associações dos juízes quando seus poderes são usurpados? Os procuradores entraram na dança. Talvez eles estejam esperando a manifestação apoiá-los. Bom, mas se eles sentirem que esses não são os inimigos, são os aliados, talvez eles passem a se manifestar. Para isso eles precisam mostrar que são aliados, porque a população não confia. A população não confia. Eu não vou, me desculpe, mas Rodrigo Pacheco para mim não é aliado. Arthur Lira conduziu a Câmara quando derrubaram, quando tem um novo Congresso eleito, cara. Quando o STF foi lá fazer lobby contra o voto impresso, o Arthur Lira bateu palma, ficou lá quietinho no canto dele. Dizem que foi ameaçado. Eu nem sei se é verdade, mas o Daniel Silveira diz que o Arthur Lira foi ameaçado. Uma denúncia gravíssima. O Rodrigo Pacheco. Agora, onde estão os dois nomeados pelo presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal que sequer manifestam um descontentamento? Então, vocês me desculpem. A população está com razão nas ruas. Se você não procurar os seus aliados objetivos... Mas quem são os nossos aliados? A população só enxerga um aliado, o presidente Bolsonaro as Forças Armadas. Se você escutar, talvez você descubra. Se você procurar quem são os interessados na mesma causa sua, se o judiciário permanecer sob a ditadura do Supremo Tribunal e com ele o Ministério Público e o Congresso Nacional, eles são aposentados precoces, um bando de rainhazinhas da Inglaterra que não tem mais nada que fazer, entendeu? Então eles são objetivamente os seus potenciais aliados se você conseguir demonstrar para eles que existe uma força no país que coincide no interesse que ela defende, o interesse deles. E isso pode criar uma energia positiva muito maior do que você ficar na porta do exército fazendo uma gritaria que não vai levar a nada, a não ser o que já aconteceu hoje na porta lá no Pará, né, um tiroteio para lá e para cá com mortos e feridos. E quem é o responsável por isso? Isso aí não leva a nada, né? Eu acho que essas manifestações estão no endereço errado. Elas deviam ir para a porta do judiciário e cooptar o judiciário. Não pode. Venham conosco. Você diz o quê? Os fóruns nacionais e pedir intervenção judiciária? Sim. Eles estão recorrendo, olha só, Fernão, com todo a admiração enorme que eu tenho por você. O que a população está vendo é que o poder de direito foi usurpado. Então elas estão recorrendo ao poder de fato. Foi usurpado, essa é a palavra, foi usurpado. Não foi entregue, ele foi usurpado. Então elas estão recorrendo ao poder de fato. Eu acho que houve conivência. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ter agido de forma mais frontal ao Supremo Tribunal Federal quando eles invadiram as prerrogativas do Executivo. Tenho certeza de que o Legislativo deveria ter agido, tanto na figura do Arthur Lira, impedindo e trabalhando contra a prisão do Daniel Silveira, impedindo o lobby do Supremo Tribunal Federal no Congresso para impedir... Deveria, mas não agiu. Mas ainda está em tempo de agir. Você tem um novo Congresso eleito, com novas maiorias, entendeu? E você descartar essa força. Fernão, tem 7 deputados antes da partida não é uma manobra... Tem 7 deputados censurados, Fernão. O povo entende que a gente não chega no próximo governo. Porque eles acham que eles estão lutando sozinhos, cada um, contra o Alexandre de Moraes da vida. Entendeu? A confiança no presidente. E hoje é isso que está acontecendo. Agora, se eles sentirem que essa energia que está nas ruas é a energia que tem o mesmo interesse e objetivo deles, que é de restabelecer, que é de restabelecer a democracia no Brasil, senão eles não fazem sentido. Eles não fazem sentido. Desses caras, Fernão? Qual o interesse desses caras? Rodrigo Pacheco tem algum interesse com o povo? Rodrigo Pacheco é um cadáver ambulante, cara. Rodrigo Pacheco é um cadáver ambulante, é o cara que está... Ele já escolheu o lado dele. Agora, se você deixar o lado dele ganhar, tá bom, ele vai ficar aí pro resto da vida. Agora, se os que não são Rodrigos Pachecos lá dentro, mas estão intimidados ou estão encolhidos porque sentem que vão agir cada um por si contra uma força como a do ditador, que pode prendê-los imediatamente, desmonetizá-los e fuzilá-los e etc., né? Nenhum individualmente vai agir. Agora, se a gente juntar todas as forças do Brasil
que estão interessadas em que prevaleça no Brasil o sistema de 3 poderes que define a democracia, a segurança jurídica sem a qual a economia não pode funcionar. Todas essas forças têm o mesmo interesse e objetivo. Não aquele que está na cabeça de cada um nesse momento, porque você está num momento emocional onde as pessoas, o raciocínio está suspenso. Mas, objetivamente, todos eles têm o mesmo interesse. Então, se essa força pudesse ser canalizada para se unir, eu acho que o interesse do povo e do establishment, esse é o nosso ponto de divergência. Para mim, o interesse do povo e do establishment no mundo se tornou irreconciliável. E é por isso que nós estamos vendo esse descolamento que está gerando tensões sociais cada vez menos fáceis de serem resolvidas. Porque o establishment Deixa só o Paulo concluir, Fernão. Vamos ouvir o Paulo agora. Vai lá, Paulo. Eu entendo que o establishment se desconectou completamente do povo. Completamente. E o Fernando e eu estamos de acordo em várias coisas, e não há resposta certa, porque... E nesse sentido também, o Zé Maria, não há resposta certa do que as pessoas querem. O interesse dessa população é sim difuso. As pessoas estão revoltadas porque viram que o seu processo eleitoral não foi conduzido de forma devida. Nesse sentido, o interesse é difuso. Aí as pessoas recorrem a quem elas percebem como aliados. Quem elas percebem como aliados? As únicas 2 figuras institucionais que mostraram probidade e estar ao lado do povo, que são o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas. É por isso que a população está na porta dessas 2. A população, de um modo geral, não parou para pensar no que é intervenção militar, o que é intervenção federal. Ela só quer, assim, alguém botar ordem nesse coreto, porque tem um cara que virou um ditador, que calou o parlamento, que calou o presidente da República, e temos um processo eleitoral no qual nós não confiamos. Aí nós queremos... Tem 2 formas de lidar com isso. A forma da China, da Coreia do Norte, da União Soviética, que é você censura todo mundo, bota na cadeia, persegue criminalmente, exila. Essa é a forma da China e da Coreia do Norte. E tem a forma dos Estados Democráticos de Direitos, das democracias liberais do Ocidente, que é transparência e satisfação para a população. Eu acho que até agora o Brasil tem lidado com a forma da Coreia do Norte. A Carla Zambelli tá aqui, eu tô com o meu Telegram bloqueado por ordem do TSE. Eu sou um jornalista, pô. Eu tenho que dar satisfação pro Tribunal Superior Eleitoral porque eu publiquei o relatório do cara que fez a auditoria na Argentina, nem emitir juízo de valor. Isso é uma coisa que eu vivo nos Estados Unidos da América, com todos os defeitos que a América tá vivendo hoje, que eu digo assim, é o fim da América. É impensável um jornalista ser proibido de divulgar um relatório feito por um especialista. O que está acontecendo agora, nós temos hoje, não sei se está na pauta de hoje, mas nós temos um professor de Harvard, PhD, professor da Fundação Getúlio Vargas, um economista PhD que vai receber a Polícia Federal. Exatamente, por quê? Porque o judiciário está suspenso, os direitos individuais estão suspensos, quem garante os direitos individuais é o judiciário, quem atribui os direitos individuais e os transforma em lei é o legislativo. Você não consegue fazer isso de outro jeito. Então, a alternativa que você falou, ou você vai para o caos e para a ditadura, ou você vai para o sistema democrático, a característica do sistema democrático é essa. Mesmo que o Drácula seja eleito presidente, ele não consegue chupar o teu sangue se tiver um judiciário, um Ministério Público e um legislativo funcionando como devem funcionar. Liberdade, né? Sim. Então, é por aí que eu sugiro que a gente tente encaminhar essa história. Vamos com o Zé, que o Zé tá pedindo a palavra também. Diga, Zé. É só para dizer, olha, Paulo, tudo que você falou é real. Esse divórcio começou lá atrás, onde os deputados não representam mais os eleitores, não representavam. No primeiro momento, os eleitores passaram para indiferença, né? Indiferença total da política e deputados. Ninguém queria nem saber. E, de repente, Jair Bolsonaro acabou acendendo essa chama de, olha, vamos acreditar e fazer política. Não é monopólio dos políticos. E aí começou esse processo. O que a divergência, sei lá se é divergência, é de que essas pessoas que estão nas ruas, estão nas portas dos quartéis, não podem ficar sem um objetivo e sem uma liderança. Isto é um procedimento sério, importante, que deve ser levado em conta.
E de que forma? Através de uma liderança. Vou te dizer aqui, o governo está dividido ali, o núcleo do governo, entre um lado e outro. O senador eleito me disse que voltou do Palácio assim, impressionado com essa divisão, chamando de X9 ministros importantes que estavam até agora do lado do presidente Jair Bolsonaro, mas quer que ele assuma logo que perdeu e que o processo eleitoral foi bom, bonito e pronto. E o grupo não quer. Então está faltando, na minha opinião, exatamente isso: liderança. Disseram para o presidente Jair Bolsonaro, lá na conversa: presidente, Deus não escolheu João senão para entregar a cabeça, ou seja, preciso arriscar, preciso ir lá e liderar esse povo. Essa é a minha fala.